Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre medidas de tendência central. Mas o que são medidas de tendência central? Vamos ver? São conteúdos estatísticos que servem para medir a tendência central de um conjunto de dados e têm a função de resumir as características dos dados apresentados. São elas média, moda e mediana. A primeira dessas medidas que vamos estudar é a média aritmética. A média aritmética pode ser simples ou ponderada. Vamos partir desse exemplo, foi aqui, dessa tabela de dados, dessa tabela de notas, consideramos como exemplo para desenvolver o nosso conteúdo. Então vamos a ela. A primeira média, como eu disse, é a média simples, muito conhecida de nós, né? Já ouvimos falar, com toda certeza, várias e várias vezes. Como exemplo, só para ilustrar, qual é a média do aluno X? Professor, qual é a minha média? Já é conhecida de nós, não é verdade? Como calculamos a média aritmética simples? Fácil, né? Pegamos o conjunto de dados, note que aqui a gente tem 4 notas de exemplo, né? Como que eu vou fazer? Eu somo as notas e divido pela quantidade de dados. No caso aqui, nós temos lá 8 mais 7 mais 5 mais 4 igual a 24. Dividido por 4, 6. Logo, a média aritmética simples é 6. Depois, nós temos a média aritmética ponderada. Essa a gente já considera os pesos, a importância de cada nota no conjunto geral. Como exemplo aqui, ó, atribuímos o peso 1 para a nota 8, o peso 2 para a nota 7, o peso 3 para a nota 5 e o peso 4 para a nota 4. Como vamos calcular a média ponderada? Nós vamos multiplicar a nota vezes o peso, depois fazermos a soma do produto delas e dividir pela soma dos pesos. Veja esse exemplo. Primeiro produto, 8 vezes 1, mais 7 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 4 vezes 4. Esse total dá 53. Somando os pesos, nós temos 10. Portanto, a média aritmética ponderada será 53 dividido por 10, 5,3. Ok? Dando sequência, o próximo conteúdo, o próximo item será a moda. Moda é algo muito conhecido nosso, né? Todo mundo sabe o que é moda. É aquilo que se destaca, que está em evidência. Em matemática também tem esse significado. Porém, estar em evidência aqui significa aquele que aparece mais vezes. Veja esse exemplo. Vamos supor aqui uma sequência de números, uma sequência de dados, e ele observe que ele repete, né, em vários momentos. O que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantas vezes cada um deles apareceu e a moda será aquele item que aparece mais vezes. No nosso exemplo aqui, ó, o número 5 está aparecendo 6 vezes. Logo, a moda dessa série é 5, ok? Porque aparece 6 vezes, então a moda é 5. Muito bem? Veja esse outro exemplo. Ó. Vamos observar aqui, ó. Tenho novamente uma série de dados. O que eu vou fazer? Identifico aqueles que mais aparecem. Temos aqui dois exemplos, ó. O 3 e o 8. Quantas vezes o 3 aparece? 4 vezes. Quantas vezes o 8 aparece? 4 vezes. Ah, então a moda aqui é o 3 e o 8, ok? Quando isso acontece, a gente diz que a série é bimodal.
Poderemos ter outras situações, onde 3 números aparecem mais vezes, onde 4 e assim sucessivamente. Legal? Vamos em frente. A próxima medida que nós vamos estudar é a mediana. O que é mediana? Mediana é uma medida de tendência central que corresponde ao valor central de um conjunto de dados. Vamos ilustrar através de exemplos. Temos duas situações, né? Primeira é quando a série de dados é ímpar. Observe aqui o meu exemplo, certo? Neste caso, não basta eu olhar quantas vezes ele aparece. Eu preciso primeiro ordenar os dados, colocar em ordem, ok? Então vamos lá. Eu vou organizar, né? Veja que eu estou fazendo aqui, colocando em ordem crescente, ó. 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. A ordem pode ser crescente ou decrescente. O que eu faço em seguida? Eu vou verificar quais são os números que dividem a minha série. Neste caso aqui, ó, eu tenho lá 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dados. A minha mediana vai ser aquele número que divide a série exatamente em duas partes iguais. Observa aqui, ó, 7 números para um lado e 7 para o outro. Então, a mediana será 5, ok? E quando a série for par? Quando a minha série de dados for par, eu também vou fazer a ordenagem. Eu vou colocar em ordem, eu vou organizar. Eu também preciso organizar, ok? Então veja esse exemplo. Eu tenho uma série de dados par. O que eu fiz? Coloquei em ordem, organizei novamente. Também em ordem crescente. Necessariamente não precisa ser em ordem crescente, ok? Neste caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar quais os números que estão no centro, que divide a minha série em duas partes exatamente iguais, e vou calcular a média entre esses dois números. No nosso caso aqui, os números que estão dividindo a série de maneira igual é o 5 e o 6. Logo, eu vou efetuar a média entre esses dois números, né? A média aritmética simples. 5 mais 6, 11. 11 dividido por 2, 5,5. Portanto, a mediana será 5,5. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Apenas quero relembrar que não basta fazer um exemplo ou assistir a videoaula. É preciso realizar as atividades e tirar dúvidas, né? Principalmente recorrendo novamente à videoaula. Ok? Bons estudos e até breve.